Quem é quem? Vamos lá? Conta pra gente. Quem começa? Eu sou Analise da Silva, coordenadora da linha de EJA no Promestre. Vocês são quem? No Promestre. Isso. Queria pedir para o povo que está lá nos fundos para vir cá para baixo, por gentileza. Para ser uma conversa mesmo, tá? Do lado da Cláudia, quem que está? Legal. Na frente, quem que está? Legal. Vindo para cá? Legal. Vamos para aquela fileira? Legal. Legal. Do lado da Sofia também. Isso. Biologia, atrás do Elaí, quem está? Legal. Satisfação ter a Elba aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui? Legal. Uhum. Tem gente que nem fala o período, que é para ir mais rápido, né? Assim, para não ter aquela coisa do período. Qual período? Vamos lá? Legal. Ok. O povo lá do canto. Era bom se vocês descessem, né, gente? Porque senão, na hora de ter que passar aí, eu vou ter que ir lá nos fundos buscar vocês. Era bom se vocês descessem, né? Depois vocês vão sair mesmo, a francesa, todo mundo sabe como é que funciona. Então, desce ali, ó. Senta cá na frente, poupa as minhas pernas para eu não ter que ir lá nos fundos, levar a lista para vocês. Aí, enquanto vocês vão chegando para frente, vai contando para mim, quem que vocês são? Quem vocês são? Eu acho, é ótimo. Vamos lá, do lado da Luísa, que acha que é do 7º período, quem está? Ok. Mas do mesmo período de quem tem certeza ou de quem acha? Eita, isso é que é uma situação complexa. Depois vocês são contra o jubilamento, olha só. Vamos lá, atrás. Ok. Legal, legal. Então, agora vocês estariam tendo aula com alguém? Com quem que vocês estariam tendo aula? É isso que a gente queria muito, sabe? Que todos os professores fizessem, né? Que a aula viesse aqui hoje. Ia ser bom, né? Por quê? Porque todo mundo aí está se preparando para ser docente na educação básica, não é isso? E como é que a gente vai ser docente na educação básica, vai trabalhar numa turma da rede pública estadual, com 40 meninos no ensino médio, sem ter discutido a questão racial, né? Fundamental isso, tá? Eu agradeço a professora Cláudia e convoco aí, né, meus outros colegas para fazerem o mesmo. Muito boa noite, é uma satisfação estar aqui com quem está nos vendo agora, com quem nos verá depois, né?
Annalise da Silva, docente aqui na Faculdade de Educação, coordenadora da linha de EJA, no Promestre, no mestrado profissional aqui da Faculdade de Educação na UFMG. Nós estamos agora entrando no segundo momento da Semana Negra no Promestre. Tem gente que não pode esperar ser chamada e aí já vem de uma vez, já vem para a mesa e tal, mas isso tudo bem, cada um é de um jeito, né? E tem gente que realmente espera ser anunciado, sabe? A outra já veio, né? Daqui a pouco. Tá, daqui a pouco a gente tenta resolver sua questão técnica. Resolveu? Então tá bom. Povo, agora nesse segundo momento, a gente vai ter, é importante dizer isso, né? Na Semana Negra no Promestre, nós vamos ter 5 momentos. Um deles já foi hoje à tarde, tá? A gente teve a abertura e a participação de 3 pessoas egressas do programa de pós-graduação profissional que vieram contar como é que foi a experiência delas aqui e qual foi o recurso educativo que elas construíram, tá? Porque no mestrado profissional, povo da graduação, além da dissertação, você tem que produzir também um recurso educativo, tá? Que é alguma coisa tipo, depois que eu pesquisei, né? Bom, primeiro eu tinha um problema lá no espaço onde eu estava trabalhando, tal, que me trouxe até aqui. Eu vim aqui para resolver esse problema. Tá, agora que eu pesquisei, que eu tenho uma pesquisa robusta, que aponta possibilidades de solução do problema que eu vim pesquisar, tá? Como é que eu faço para contar isso para outros docentes da educação básica? Tá? E aí, então, vem o recurso educativo, que é o que a pessoa faz para, como resultado da pesquisa dela, manifesto, palpável, tá? Ela divulgar aquilo que ela construiu aqui, enquanto pesquisava. Tranquilo? Então, tá. Aí, agora, no segundo momento, a gente vai ter a Mostra Negra de Recursos Educativos. E vão estar conosco a Geise Luene da Silva. A Geise vai falar com a gente sobre educação antirracista, uma discussão sobre os relatos de experiência de egressos da UFMG. Interessante, hein? Educação antirracista, egressos da UFMG. Será que nós estamos mais para respeitar direitos humanos ou será que nós estamos mais para desrespeitá-los, né? Como é que nós estamos aí? Vamos ver o que a Geise descobriu na pesquisa dela. Junto com a Geise, a gente tem a Vilma Aparecida Alves Silva. A Vilma vai falar para a gente sobre a territorialização dos troncos do quilombo da Pontinha. Eu lembro da banca de seleção. E, junto com as duas, a gente tem também o Ronildo, né? O Ronildo Geraldo da Silva, que fez um trabalho, e vai contar aqui para nós, sobre o recurso educativo da pesquisa Saberes Tradicionais de Benzedeiras e os processos educativos da EJA. Tá bom? Então, vamos lá, cada um deles tem 20 minutos para contar para a gente seu nome, seu bairro. Quando faltar 5, eu aviso. Tentarei fazer isso discretamente. Se vocês estiverem dando golpe do eu não estou escutando, farei isso de forma não discreta, tá bom? Para que daqui a 1 hora a gente possa passar o microfone e ver o que o povo quer, comentar, perguntar, discordar, apontar, sugerir, tá bom? Então, eu já agradeço de antemão às duas e a você pelo aceite, tá? De estar aqui com a gente nesse momento que é tão importante, tá? Não só para a UFMG, que é tão importante para a formação de professores que vão trabalhar com educação básica, tá? Agradecida. Geise, começo por você. E aí, como a Geise tem apresentação, você tem também, Vilma? Tem? O Nildo também tem? Ok. Vocês já colocaram aqui? Não? Tá, daqui a pouco a gente coloca.
Como eles têm apresentação, entendo que o mais legal da dinâmica seria cada um apresenta, sem montar a mesa, a gente forma a mesa depois que terminarem, que aí eles dialogam com vocês. Tranquilo? Pode ser assim? Então, vamos lá. Joyce. Acho que vou precisar ficar de lado para poder ler. Boa noite, meu nome é Geise Luene, eu sou egressa do Promestre. Sou uma mulher negra, cabelo na altura do ombro, cabelo Black Power. Primeiro, agradecer a presença de vocês que estão na graduação. Acho que é uma experiência que a gente não esquece. Assim, eu costumo dizer que, às vezes, estar nesses momentos é tão importante quanto uma aula, sabe? Dentro da sala. Assim. Você consegue ver, de forma prática, as nossas práticas. Né? Quando eu decidi, de fato, pesquisar esse tema, eu trago um pouco de mim, porque eu fui uma criança negra dentro da educação básica, né? Muitas vezes negligenciada, não vista, não notada. E falo que o sistema não contava que eu era uma criança diferente. Eu tinha algumas necessidades de aprender muito mais que as outras, em detrimento de todo o sofrimento que uma criança negra carrega com ela. Né? E fui crescendo, vivendo, e ao longo da vida, o que eu ia fazer com essa dor? Eu transformei em pesquisa. Eu quis ouvir professoras da educação básica, se elas têm alguma prática antirracista dentro da sala e como é. Porque, na minha época, eu não via. Não é todas as pessoas negras, tá, gente, que conseguem fazer esse movimento. Eu agradeço muito ter entrado na graduação da UENG aos 33 anos e ter entrado aqui no Promestre, vamos fazer a conta aí, 33 mais 4. Assim que eu formei, passou 1 ano, 2, eu já estava aqui no Promestre. Então, é aquela frase bem clichê, né? O que separa uma mulher negra de chegar em algum lugar é só oportunidade. Eu tive e eu agarrei. Pode passar. A minha pesquisa, ela tem um recorte, né, que eu quis entender como que eram as práticas pós a Lei 10.639. Apesar dela ter, né, 22 anos, eu peguei professores com 10 anos de formada e que atuam na Rede Municipal de Belo Horizonte. Meu primeiro recorte seriam mulheres negras, porque, no meu pensamento, eu queria entender a sensibilidade que essas mulheres teriam para poder tratar a temática. Mas eu tive muita dificuldade em encontrar, né? E assim, com o perfil que eu queria. Então, acabei pegando professoras de diversas cores, né, etnias e pertencimentos. Bom, foi uma pesquisa que me trouxe muita reflexão, que eu lembro de entrevistá-las, né, teve entrevista semi-estruturada, e eu saía de lá exausta, assim, porque, querendo ou não, me conectava com a minha vida. Né? A pesquisa é isso. Assim, ela vem de uma pergunta. Tanto que esse tema ele veio para mim também, porque eu estava estagiando em uma sala de educação básica do 5º ano, e uma criança perguntou para a professora assim: professora, racismo existe? Aí ela foi e falou: não. Na hora eu não podia falar nada, porque eu era estagiária, ela ia assinar meu papel, eu fiquei calada. E aí a criança foi embora com isso, sabe? Então, ela foi e terminou o discurso dizendo assim: todas as pessoas são iguais. Aquele discurso. E eu falei: meu Deus, virou pesquisa. Pode passar. Bom, vou dar um saltozinho, né? Quem quiser ler minha pesquisa está lá no repositório, tá, gente? Mas, como estava em voga, né, o podcast, essa plataforma muito bacana, eu quis trazer o produto educacional do Promestre como podcast. Então, eu vou ler para vocês. A partir da nossa subjetividade, né, da pesquisa, nós pensamos em um título que refletisse
a visão e a experiência. Por isso, intitulamos o podcast de Educação em Preto e Branco. Ela veio também de uma vivência que eu tinha tido pessoal, de ter assistido uma série do Colin, na Netflix, que chama Colin Preto e Branco. Ele é um ativista, né? Ex-jogador de futebol americano, e que ele consegue fazer um panorama histórico dos Estados Unidos na perspectiva antirracista. Então, o nome foi escolhido por esse motivo. Bom, como eu produzi? Foi caseiro, porque eu não tinha recurso financeiro para fazer isso, mas eu tinha que fazer. Então, eu usei um aplicativo de edição, que chama Audacity, e fui editando. Eu consegui gravar as minhas perguntas aqui e da minha amiga na cidade dela, que participou, que ela é egressa do Promessas também. E aí eu fiz a pergunta, sincronizado com as respostas dela, eu fiz o podcast. Usei uma música que tinha a ver com a mensagem que eu queria passar, que foi um afrobeat. Porque no meu podcast, no nosso podcast agora, que eu sei que vocês vão ouvir, eu criei essa visão positiva das pessoas negras. A visão que, muitas vezes, eu não recebi. Então, eu trouxe. E essa plataforma, até serve para vocês um dia de exemplo, são músicas totalmente grátis. Você pode usar, desde que você mencione quem é o cantor, quem é o compositor, né? E, mais uma vez, eu trago ali, né, a referência do Colin, porque essa série me impactou muito, apesar de ser outro momento, outro histórico, né, dos Estados Unidos versus Brasil, mas você consegue, de fato, entender ali algumas semelhanças. Para além disso, por que um podcast? E como que ele funcionou? A minha amiga que participou do piloto, eu pretendo gravar outros depois. As mesmas perguntas que nortearam a minha pesquisa, eu fiz para ela, né? E ela conseguiu responder, né, da forma com que a prática dela acontece. Se fosse outra professora, outra pessoa, também. Todos os episódios posteriores vão trazer a marca daquela pessoa. E a intenção é que sirva para outros professores, que, às vezes, têm essa dificuldade, porque, na minha pesquisa, eu descobri que muitos disseram assim, a teoria antirracista eu tenho, mas a prática eu não tenho. Né? Então, é uma ferramenta. Ali é um caminho. No episódio piloto, vocês vão poder entender isso. Tem um caminho a ser seguido, não é uma receita, mas já norteia bastante a prática antirracista. E a partir disso, serve, né, para professores de 1º a 5º ano, que é um público a qual eu trabalho assim, há muito tempo, né? Mas também serve para outros professores, mas específico foi para essa faixa etária. Por quê? Nós entendemos que na educação infantil você começa a formar sua identidade, né? Sempre trabalhado na educação infantil. Traz o espelho, tem o projeto Identidade. Chega no 1º ano ao 5º, é muito raro isso acontecer. Só que é ali também, de acordo com o que a gente pôde perceber com a fala das professoras, que as questões complicam, né? Que as crianças começam a colocar apelido. E nessa questão, o podcast ajuda o professor a melhorar a prática dele, né? É esperado que isso aconteça. Pode passar. Eu fui orientada pela Vanessa Regina Eleutério Miranda, a qual eu tenho muito apreço e respeito. Dizer também da identidade visual do podcast, já que eu estou falando de preto em branco, né? O Colin, na série, ele trata... Por quê? Porque ele foi adotado por um casal branco, que não entendia que ele era negro. Não é? Eu trouxe também da mesma paleta de cores para poder identificar rapidinho. Tem aqui um QR Code também. Quem quiser, aliás, eu espero que todo mundo puxe aí, deixa guardadinho para vocês ouvirem depois.
É isso. Obrigado. Eu é que agradeço, Geise. Espera aí. Bom, agora a gente conversa com a Vilma. Você tem coisa para colocar aqui, não é isso? Então, vem cá, por gentileza. Agradeço enormemente a participação da Geise. E vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Vilma, né? Sou professora de ciências em um quilombo. Sou uma mulher quilombola. Hoje eu tenho cabelo crespo. Estou usando uma saia preta com algumas flores e uma blusa preta. O meu recurso pedagógico, né, ele surgiu a partir dessa dissertação, né, e eu também sou da linha de educação de jovens e adultos. Para começar, vou falar primeiro por que eu fui para essa linha, por que eu fiz o mestrado nessa linha. Porque eu também fui uma pessoa que estudou na educação de jovens e adultos. Eu também estudei, eu fiz parte do Fundamental 2 e o ensino médio todinho na educação de jovens e adultos. Então, eu não fui para a linha só por ir, eu fui porque eu me identifico com a linha e eu sou a linha. Também sou educação de jovens e adultos. Então, a minha pesquisa, né, ela é intitulada EJAI, né, a gente coloca os idosos na EJA, e a Associação Quilombola da Pontinha. Pontinha é um quilombo onde eu trabalho. História de lutas e de resistências pelo direito à educação. O meu orientador é o Natalino Neves da Silva. Então, gente, o meu recurso pedagógico, né, ele é reterritorialização dos troncos do quilombo da Pontinha. E mais à frente eu vou explicar o que é tronco. Então, aqui na capa a gente traz, né, primeiro o continente africano, depois a gente traz o Brasil, traz Minas Gerais para chegar lá em Paraupeba, que é o quilombo da Pontinha. Pode passar, Ana. Para chegar lá em Paraupeba, para depois chegar na Pontinha, né? Porque a Pontinha é um quilombo na zona rural também, né? Então, para chegar lá, todos os dias eu percorro 18 quilômetros para ir, 18 para voltar. Estrada de terra, né? Então, gente, aqui é a localização da comunidade quilombola. Aonde vocês veem ali, ó, que tem um telhado maior, ali é a escola. Tá? A escola, de dia, ela é uma escola municipal e à noite ela é cedida para o Estado. E à noite ela é estadual. E ali estão as coordenadas e tudo bonitinho que fala lá. Ali naquela ponta ali é o território de Paraupeba e a pontinha ali que está ali bem marcado, é a Pontinha. Então, na Pontinha, lá tem uma forma de organizar. E essa forma de organização é os troncos. Troncos remete à família, troncos familiares. Então, lá, todas as decisões que vai acontecer, por exemplo, esses troncos, eles tiveram, assim, uma grande importância porque a comunidade ela foi atingida pelo crime da Vale. Por quê?
O rio Paraupeba passa nas terras de Pontinha. Então, naquela época, né, tiveram que decidir muita coisa referente a esse crime. Então, essas coisas eram resolvidas dentro do tronco. O que é o tronco? A Pontinha tem associação. A associação, o território é muito grande, é mais de 3.000 hectares. Então, é muita coisa. Então, essas pessoas, né, as pessoas estão nesse território. Então, fazia as reuniões na praça. Só que acontecia de não ir muita gente. Então, eles criaram os troncos. O que é os troncos? São nas famílias. Os troncos nas casas das pessoas. Então, ali a gente tem 8 troncos. Então, você tem ali, ó, o tronco da Lagoa Dourada, tem o tronco da Lontra, ali o tronco da casa do seu Euler, o tronco da casa da Marilene, ali está a Praça Central, aqui, ó, aí está a setinha de cada tronco. Ali está o tronco do Fundo da Manga, ali o tronco da Dona Geralda e o tronco da Ponte da Vargem. Então, tudo que vai decidir, a associação vai em cada tronco para ouvir essas pessoas. E são 8 troncos. E por que é importante o tronco? E por que a gente fez esse recurso pedagógico falando do tronco? Por quê? A partir, né, dos troncos, a gente foi descobrir, né, a gente, na pesquisa, né, saber quantas pessoas que tinha em cada tronco para estar dentro da educação de jovens e adultos no Quilombo. Por quê? Em 2021, 2022, fechou a EJA lá. Deu uma prova lá para quem estava lá e fechou. Colocou no dito normal, né? Porque EJA não é anormal, não. Ele é normal, não é? Não tem isso. E aí colocou essas pessoas e simplesmente fechou sem falar nada com a associação. E a associação que lutou para elevar a escola do noturno, porque essas pessoas tinham que sair do Quilombo e ir para a cidade, fazer esse trajeto que eu falei para vocês, né? E aí a associação conseguiu abrir a escola do noturno. E com isso também trouxe a EJA. Aí fechou, a EJA não falou nada para ninguém, simples assim. Então, na pesquisa, através dos troncos, a gente foi procurar saber quantos educandos que tinha em cada tronco. E aí, nesse tronco aqui, que é da Praça Central, que está bem perto da escola, se vocês perceberem ali, ó, nós temos 4 educandos, né? E outra coisa também que a Pontinha, né, Quilombo tem lenda. A lenda é muito forte, a questão da lenda. Então, colocar o tronco só por colocar, não. Então, as pessoas lá, além do tronco, cada tronco também tem uma lenda, né? E lá nesse tronco, a gente fala da lenda do lobisomem. Então, lá na Pontinha, gente, época de quaresma é muito escuro. Então, assim, na sala de aula a gente ouve muito. A gente ouve muito falar desse lobisomem lá, na Pontinha, né? Aí, ali, eu coloquei a questão ali do lobisomem. Aí, eles falam que tinha uma família que foi passear à tarde da noite, aí encontrou com o lobisomem, saiu correndo, chegou em casa, pegou a tremela, né? Lá fala, né, o dialeto, tremela, trancou e ficou de lá vendo lobisomem. Então, quaresma lá, o pessoal tem medo. E eu também sou quilombola, eu sei disso. Minha mãe sempre falou de lobisomem também. Então, lobisomem na minha casa não é normal. Está passando. Então, aqui é a Ponte da Vargem. Lá, nós encontramos 11 educandos. Aí, nesse tronco aqui, então, a lenda que a própria comunidade colocou é o hobby que eles têm lá de ir na Lapa. Lapa é um local, uma gruta, que para eles é o sagrado. Então, tem o congado. Então, o congado vai lá para essa Lapa e lá eles vão dançar. Então, assim, é fielmente falado que lá tem a aparição de Nossa Senhora. E eu não duvido, né? Eu não duvido. Então, assim, geralmente eles têm esse hobby. Nos fins de semana, o congado vai lá para a Lapa. E outro dia eu tive lá na Lapa, que eu também vou, viu, gente? Eu tive na Lapa lá, e assim, a gente sente mesmo que tem uma energia do lugar, tá? Pode passar, Ana. Então, essa aí é a Lagoa Dourada. Lagoa Dourada, gente, é mais ou menos o tamanho da Lagoa da Pampulha.
É um lugar enorme, maravilhoso. Aqui, nessa lagoa, tem só uma lenda, mas lá não tem nem só uma, não, gente. São várias. Se eu fosse contar aqui as lendas, era assim, para horas. E aí, lá, a lenda, né, que foi colocada nesse ponto aí, é a lenda das 3 moitas. Como que é essa lenda lá das 3 moitas? Fala-se que lá tem 3 moitas, que durante 7 dias, ela percorre, 7 dias, 7 noites, ela percorre a lagoa toda até voltar no local de origem. E deixa eu falar com vocês, eu estive lá e eu vi as moitas. Gente, eu vi, os alunos me mostraram. Eles me mostraram as moitas, sabe? Então, assim, é acreditado fielmente. É fielmente que tem as 3 moitas lá, né? É muito bacana lá. A lenda é muito bonita também, muito bonito. Lá é o sagrado. Quando você fala da pontinha, a Lagoa Dourada tem que estar lá em destaque. Não é? O caso das moitas aí. Pessoal da ciência biológica, eu também sou. Caso das moitas, gente. Né? Vamos ver por que essas moitas ficam lá andando e ainda voltam no mesmo lugar. A casa da Dona Geralda, né? Então, lá na casa da Dona Geralda, nós encontramos 6 educandos, né? A Dona Geralda, a lenda de lá fala do cachorro gigante. O que é esse cachorro gigante, gente? Esse local aí, né, a casa da Dona Geralda, geralmente é onde é resolvida as coisas que tem mais urgência, as coisas que demandam mais força, mais resistência. Quando precisa de ir, vai algum político para resolver alguma coisa nesse tronco aí que vai, tá? Vai resolver alguma demanda da comunidade, igual a EJA também. Foi resolvido na casa da Dona Geralda. Por quê? Cachorro gigante. Será por que cachorro gigante? Cachorro é um guardião, né, gente? O cachorro é um guardião. Então, esse cachorro gigante aí é como se fosse o sagrado. É o sagrado daquele povo. Então, tudo é resolvido nesse tronco da Dona Geralda. Por quê? Quando leva essas pessoas, políticos ou alguma coisa para resolver alguma coisa da comunidade, lá eles se sentem seguros. Porque lá tem o cachorro grande. Porque lá tem o cachorro grande que vai os proteger. Tá? Olha lá, ele fala, não é simplesmente um cachorro, né? Então, e aí, vamos lá para a Lagoa da Alontra. E aí eu trouxe uma pessoa, nos últimos 4 troncos, eu trouxe 4 pessoas. Então, na Lagoa da Alontra, que é outra lagoa, viu, gente? Não é aquela não, aquela Lagoa Dourada, agora é outra lagoa. Lá tem 3 educandos. Vocês estão vendo ali que são poucas residências, né? Então, assim, ainda tem muito, apesar de ter muito eucalipto, porque lá também tem a Valorec. A Valorec chegou lá também, com eucalipto, né? Lá nós encontramos 3 educandos. Por que eu trouxe esse moço aí, chama ele? Por que eu trouxe ele? Porque ele foi uma pessoa que ajudou a gente a fazer a cartografia dos troncos. Foi ele que andou com a gente, foi ele que foi guiando a gente falando. E o Enio, ele é uma pessoa muito importante lá no Quilombo, porque ele faz a luta, ele é resistência no Quilombo. Ele gosta do Quilombo. No dia que eu fui conversar com ele mesmo, eu tinha chegado de Brasília. Então, é aquela pessoa que luta mesmo. E aí eu trouxe a fala dele lá. Hoje eu sou quilombola e brigo pelas lutas do Quilombo. E defendo o Quilombo no que for preciso. Quilombo se fez meu abrigo e eu fiz do Quilombo minha vida. Isso aqui, para mim, é minha casa. Não saio daqui por nada, não troco aqui por nada. Eu sou quilombola. Quando eu vou falar dela, gente, eu lembro de mim, eu me emociono. Me emociono muito. Nesse tronco aí, mora a Erlane. Nesse tronco tem 5 educandos. E Erlane, gente, ela estudou na EJA. Ela foi uma egressa da EJA. Então, quando eu fiz a entrevista com ela, era como se eu estivesse me vendo, né? Porque ela era
estudante da EJA, eu também. Então, assim, na minha conversa com ela, eu me representava o tempo todo. E aí, quando eu conversei com ela, ela falou que ela só estava conversando comigo porque ela era uma pessoa estudada. E pessoa estudada tinha condições de dar entrevista. Olha, gente, a EJA dá dignidade para as pessoas. A gente se sente mais. A gente tem condições de estar aqui, como eu hoje também tenho condições de estar aqui hoje falando para vocês. Não é? Então, eu trouxe o relato dela, que ela mesma falou. Até nisso, a EJA me ajudou. Só de ficar aqui, ali, junto com os professores, os colegas, isso aumenta mais a segurança da gente, que às vezes não tem, né? E agora, hoje, eu consigo colocar mais coisa para fora e ir mais longe através dos estudos, né? Vamos passando, por favor. Ali, o tronco da casa do seu Euler. Seu Euler é uma das pessoas mais idosas do Quilombo. E ele é o guardião das lendas, é o guardião da ancestralidade também. Ele, inclusive, ele é uma das pessoas que mais conta as lendas, né? Porque ele vem, né, de uma outra época e a oralidade é muito marcante em Quilombo, né? E aqui eu trago a Dona Euriza. Dona Euriza foi uma das primeiras educadoras do Quilombo. E aí, nesse tronco, tem 5 estudantes. Quando o Estado já falhava com a pontinha, Dona Euriza já fazia educação dentro de um paiol de milho. Isso, gente, lá na década de 60. Dona Euriza estudou até a 3ª série. E mesmo com esse pouco estudo, ela passava esse conhecimento para aquelas pessoas. Ela ia na cidade de Paraupeba e trazia os materiais para levar para o Quilombo. Na época, ela dava cartilha. A gente que estuda EJA, né, Ana? A gente fala muito da cartilha, né? A gente, às vezes, até fala mal da cartilha, né? Mas ela fazia isso. Então, quando a gente fala com uma pessoa dessa, a gente vê que a gente tem que fazer uma outra leitura. Ela fazia educação com o que ela tinha, ela fazia educação com a cartilha. Então, ela também fala que a escola da época lá não é essa escola que tem lá hoje, não. É a escola que eu dou aula. A escola dela não era assim, né? E aí, ela fala assim, eu trouxe a fala dela. A quem dera, minha filha, que fosse a escola de hoje. Na escola de primeira, gente, eu mantive a fala, por quê? Nós, quilombolas, nós somos, principalmente eu era corrigido o tempo todo pela minha fala. Então, eu mantive a fala das pessoas em respeito a elas e respeito a mim. Então, eu mantive, tá? Na escola de primeira, quando eu trabalhei, nem água na escola para os alunos beberem tinha. Não estou elogiando os governadores de hoje, porque você quer a verdade, não é? Não é isso? Por quê? Era assim, gente, a água era colocada dentro de uma lata, em cima de um alpendre. Então, quem queria beber água ia lá e pegava. E ela até fala, naquela época não tinha nem uma talha. Não sei se vocês ouviram falar em talha. Não é nem fio, talha. Talha é uma vasilha de barro, né, que você coloca a água para ela ficar fria. E só. Nem isso não tinha, né? Então, a Dona Euriza, ela deu aula até em 1992. Se a gente pensar assim, não é um passado assim tão longe, distante, não. 92, Dona Euriza ainda estava dando aula, né? Pode ir, Ana. Tá, não vai dar tempo, não. A Anali já mandou eu andar rápido, né? Mas quilombola fala muito. Então, Fundamanga. Aqui tem 5 educandos. Aqui a Josélia, ela é minha amiga de trabalho, ela também é uma educadora, vou ter que falar rápido. Ela também é uma educadora, ela também nos ajudou muito, né, na questão dos troncos, na busca ativa também dos educandos. Então, ela foi muito importante também na nossa pesquisa e também para fazer o recurso pedagógico. Aí eu vou trazer a fala dela. Tem muitas, eu perguntei para ela assim, o que você acha? A EJA aqui é importante na comunidade? Aí ela fala assim, ó, tem muita gente aqui que parou de estudar e que está fora da escola, que teve de sair para se sustentar.
Eu mesma fui aluna da EJA, fiquei um tempo fora da escola, depois eu voltei. Igual a mim, tem muitos aqui. Então, é valioso demais para a comunidade a EJA. Vou passando. Falta só um pouquinho. Aí, gente, de posse, então, desse número de estudantes, que são 42, a gente pegou, né, conversei com o Natalino, na época eu acho que eu até pedi ajuda também, que ele te pediu, de posse desse número de pessoas, eu fui na escola, e quando eu fui conversar com o diretor, ele falou para mim que ele não ia abrir a EJA, porque a EJA é a desova de tudo que não deu certo, o diretor da escola estadual, e que essas pessoas não queriam nada, e que aluno do ensino fundamental, então, nem pensar, porque são alunos menores de idade, quando entra na escola, não pode mandar embora, então que ele não ia abrir turma nenhuma, ainda mais se não tivesse 20 alunos, no mínimo para cada turma, porque ele não ia onerar o Estado. Então, de posse dessa fala dele, nós, né, eu, associação e o povo da Pontinha, de posse dessa informação, a gente foi para a secretaria, para a superintendência de Sete Lagoas, denunciamos ele em todas as esferas, tentamos abrir a EJA no primeiro semestre, infelizmente a gente não conseguiu, e assim, falar com essas pessoas que a gente não tinha conseguido abrir a EJA depois de tronco em tronco, essas pessoas já tinham comprado material para ir para a escola, perguntando que dia que ia começar a escola, gente, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí, no segundo, aí eu encontrei a... Como é que fala, gente? A inspetora começou a ajudar, e ela falou que talvez conseguíssemos abrir no segundo semestre. Quando foi no segundo semestre, também a mesma história. Partindo dessa premissa, a gente já procurou a promotoria pública, e até que, enfim, gente, a EJA já abriu na Pontinha no mês de agosto. Então, assim, terminei, né? Em maio eu terminei a dissertação, mas terminei também com notícia boa. A EJA está aberta no Quilombo da Pontinha. Muito obrigada ao povo da Associação Quilombola da Pontinha pela luta incansável, pelo direito à educação. Axé. Muito obrigada. Eu que agradeço. Povo, agora então, nós vamos ouvir, por fim, mas não menos importante, a contribuição do Ronildo, tá? Que eu sei que vocês vão também achar bem legal. Boa noite a todos presentes. Meu nome é Ronildo, sou negro, professor, 57 anos. Vou falar um pouquinho da minha história de vida e profissional, rapidamente, antes de começar a apresentação. Eu sou de Itabira, parte da minha infância, juventude, adolescência e parte da minha juventude, eu passei em Itabira. E sou filho de operário da Vale do Rio Doce, meu pai é aposentado. E a minha infância e adolescência em Itabira, a lógica na cidade era o seguinte: formar o filho do operário para ser um operário. Então, nessa lógica, na adolescência, eu entrei no curso Senai, de 15 para 16 anos, fiz o curso em mecânica, e no ensino médio também me formei em técnico em mecânica. Quando eu formei,
A Vale já estava entrando naquele processo de privatização, formei curso Senai, eu fiz um ano de estágio e aí eu fui desligado. Ela não me contratava tanto quanto antes. Isso foi em janeiro de 1987. Em meados de 87, surgiu a oportunidade de fazer uma prova para trabalhar nos Correios. Eu vim para Belo Horizonte, fiz essa prova, mas a vaga era em Itabira. Então, eu comecei a trabalhar em Itabira, tinha pretensão de fazer o curso superior, só que lá em Itabira a gente tinha duas opções na época, letras ou ciências contábeis. E aí, eu tinha pretensão de vir para Belo Horizonte, entrei nos Correios, comecei a trabalhar, e com a pretensão de conseguir uma transferência para vir para Belo Horizonte para fazer minha graduação. Demorou um pouquinho, trabalhei em Itabira 4 anos como atendente na agência dos Correios, consegui minha transferência, vim para Belo Horizonte, e chegando em Belo Horizonte, né, longe da família, cidade grande, até me adaptar, e aí eu consegui depois começar a fazer um cursinho pré-vestibular. Como eu estava trabalhando numa grande empresa, eu pensava em fazer administração de empresas. Só que eu tive um excelente professor de história no cursinho, e aí me encontrei comigo mesmo. Por quê? Na minha adolescência e na minha juventude, eu participava de grupos de jovens, sou ainda da época da Teologia da Libertação. Quem não conhece, depois procura saber o que foi. Então, me envolvi muito com questões sociais, questões políticas, e decidi fazer o curso de História, porque com a pretensão de trabalhar nas periferias de Belo Horizonte e levar para a mentalidade dos adolescentes e dos jovens, mostrar para eles um mundo diferente daqueles de onde eles estão, que são as comunidades mais periféricas, que outras realidades são possíveis. E aí eu comecei a lecionar em 2002, saí dos Correios, comecei a lecionar em 2002, sempre nas periferias, né? Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves. E em 2004 eu cheguei numa escola ali em Justinópolis, e me identifiquei muito com a comunidade escolar, com os alunos, e trabalhei 17 anos nessa escola. Em 2005, nós começamos a trabalhar com a EJA, e trabalhei de 2005 a 2022 com a EJA. E isso proporcionou um aprendizado muito grande. Nesses 17 anos, além de professor, eu estive 10 anos na gestão, na vice-direção, mas nunca larguei o chão da sala de aula. Eu era vice-diretor à tarde, professor à noite de ensino médio e EJA. E, trabalhando com a EJA, a gente tinha sempre alguns projetos interdisciplinares, e nesses projetos a gente trabalhava culinária, trabalhava dança, música, teatro, e foi muito enriquecedor. Tinha alguns alunos que pertenciam ao Quilombo da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, lá de Justinópolis, e nesses projetos também eu conhecia as pessoas desse quilombo, as lideranças, e sempre convidava essas pessoas para falar um pouquinho da história de vida deles do quilombo. E em 2017 eu tive a oportunidade de fazer aqueles cursos transversais sobre saberes tradicionais aqui na UFMG, e eu achei bacana demais. Em 2018, a Secretaria de Educação do Estado ofereceu uma oportunidade para trabalhar com os alunos de ensino médio, projeto de iniciação à pesquisa científica, e aí eu escrevi um projeto para trabalhar lá na Irmandade Nossa Senhora do Rosário, sobre os saberes tradicionais e populares das benzedeiras. E aí nós visitamos o quilombo, lemos muito sobre plantas de uso medicinal, sobre o congado, sobre as benzedeiras, e foi muito bacana porque conseguimos desmistificar muito do preconceito que as pessoas tinham em relação ao quilombo, aos saberes tradicionais lá da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, e os alunos ficaram muito gratificados com esse trabalho, e eu mais ainda, porque desse trabalho eu encontrei meu objeto de estudo no mestrado, e a minha dissertação foi os saberes tradicionais e populares das benzedeiras da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, de Justinópolis, né? Então, eu fiz aqui um resumo. O meu recurso educativo
É uma cartilha digital sobre a história do Quilombo da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, das benzedeiras, né? Então, a gente trabalhou muito a questão da oralidade, a questão intergeracional, né? Como que esses saberes foram aprendidos e como que eles são passados para os mais novos. Falamos um pouco sobre a congada e sobre a tradição da oralidade, que é muito presente nos quilombos, né? Então, ali é o título da cartilha, né? Saberes populares e tradicionais. O legado das benzedeiras e do congado na cultura afro-brasileira, valorizando os saberes tradicionais como patrimônio imaterial e sua integração na educação de jovens e adultos. Pode passar. O contexto dos saberes tradicionais. Comunidade quilombola, preservação de saberes ancestrais. Povos tradicionais no Brasil. Grupos culturalmente diferenciados que possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias. Mantém relações específicas com o território e o meio ambiente, respeitando o princípio da sustentabilidade e preservando identidades e direitos próprios. Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, quilombo urbano, localizado em Justinópolis, Ribeirão das Neves. Comunidade que preserva tradições culturais afro-brasileiras, incluindo o congado e as práticas das benzedeiras, transmitidas através da oralidade e vivência cotidiana. Pode passar. Importância dos saberes populares. Os saberes tradicionais fazem parte da formação dos povos brasileiros. São práticas educativas baseadas em matrizes africanas e indígenas que, quando integradas à EJA, promovem respeito à diversidade e combate ao racismo epistêmico e religioso. Principais conceitos e objetivos. Saberes tradicionais e populares na educação. Saberes tradicionais e científicos. Durante a construção dessa cartilha, né, depois eu vou apresentar a cartilha para vocês, eu fiz um contraponto entre os saberes tradicionais e populares e os saberes científicos, né? Reconhecer e valorizar os saberes populares transmitidos pela oralidade, baseado em heranças ancestrais indígenas e afro-brasileiras, como complementares aos aos conhecimentos científicos formais. Transmissão pela oralidade. Compreender a importância da tradição oral como forma de preservação e transmissão de conhecimentos, valores e histórias de vida nas comunidades afro-brasileiras. Estudando a transmissão pela oralidade, a gente percebeu, né, que é uma herança da África, né, e nessas comunidades quilombolas, principalmente, isso ainda faz um grande sentido para eles, né? O conhecimento das pessoas mais velhas tem um significado importante, né, porque os mais novos sabem que aquilo que eles vão viver, ou que pretendem viver, depende muito do que os mais velhos estão passando para eles, né? Isso tem um significado muito grande. Integração na EJA. Integrar perspectiva de educação popular negra e saberes tradicionais nas práticas educativas da educação de jovens e adultos, promovendo diálogo entre conhecimentos escolares e populares. Conformidade legal. Cumprir as leis 10.639, 2003, 11.645, 2008, que propõem o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, como contraponto à matriz eurocêntrica, né? Então, é importante, né, depois mais à frente eu vou falar sobre isso, o professor tentar trabalhar com seus alunos algo que faz parte da vivência deles, né? Porque se a gente fica muito preso aos livros didáticos, né, aos textos de internet, a gente acaba exercendo o papel do colonizador, né, trazendo algo de uma matriz eurocêntrica, né? Então, importante trazer essa questão das leis aí 10.639 e 11.645. A tradição oral como alicerce. Pilares da transmissão de saberes nas comunidades afro-brasileiras. Herança africana. A tradição oral é uma herança deixada pelos povos africanos como forma de transmitir conhecimentos,
valores e história de vida, passando de geração em geração nas comunidades negras e brasileiras. Transmissão intergeracional. A palavra dita pelos mais velhos possui veracidade e importância inquestionáveis. A oralidade permite ao sujeito fazer uma conexão com seus ancestrais e propagar suas lembranças no presente. Isso foi muito visto quando a gente estudou sobre a tradição oral lá da África e a vivência dentro dessa irmandade, que hoje é um quilombo urbano, né, da Irmandade Nacional do Rosário. Desafios na EJA. As práticas educativas da EJA tendem a privilegiar a escrita formal, criando tensão com a tradição oral. Integrar esses saberes requer reconhecer a oralidade como forma legítima de conhecimento, né, para além da escrita formal, aquilo que é ensinado através da oralidade. Principalmente para a EJA tem um significado importante, né? As benzedeiras, guardiãs da saúde popular, medicina popular e práticas de cura baseadas na fé e experiência de vida. Né? Então, ao estudar sobre a história das benzedeiras, é uma prática que vem desde o Brasil colonial, né? E antigamente isso era muito mais presente nas diversas comunidades, porque a gente não tinha tanto centro de saúde, posto de saúde, farmácia, né? Medicamento era muito difícil. Então, as pessoas se apegavam àquelas pessoas que sabiam usar as plantas de uso medicinal, né? E através das suas orações também, para a cura, né, das dores. O que é benzeção? Forma de cuidar da saúde das populações tradicionais que envolve o uso de plantas medicinais, fé e rituais. Procurada para curar espinhela caída, vento virado e dores persistentes. Os mais jovens, eu não sei se vai saber muito sobre essa história de vento virado, mas antigamente isso era, não é? Plantas medicinais e fé. O conhecimento das benzedeiras é adquirido através de experiências de vida e relação profunda com a natureza. Combinam plantas medicinais com invocações religiosas e santos protetores. Transmissão geracional. O saber é transmitido pela oralidade e interesse dos mais jovens. Benzedeiras dedicam suas vidas a ajudar pessoas que acreditam e têm fé, perpetuando esse conhecimento ancestral. O congado, manifestação cultural afro-brasileira, expressão de resistência cultural e preservação da identidade negra. Manifestação religiosa. O congado é uma manifestação cultural e religiosa de matriz africana que envolve dança, música e rituais praticada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário como forma de honrar santos e ancestrais. Resistência cultural. Representa uma forma de resistência e preservação da memória e identidade negra, apesar do preconceito e intolerância religiosa enfrentados pela comunidade quilombola. Patrimônio imaterial. Reconhecido como parte do patrimônio imaterial afro-brasileiro, o congado é fundamental para a educação das relações étnico-raciais e valorização da cultura negra. Desafios e reflexões na educação. Barreiras na integração dos saberes tradicionais na EJA. Racismo epistêmico. Os saberes tradicionais são frequentemente invisibilizados na educação básica e na EJA, privilegiando apenas a matriz eurocêntrica como válida e deslegitimando conhecimentos de origem africana e indígena. Então, nós, enquanto educadores, a gente tem por obrigação, né, trazer para dentro da sala de aula, né, a Lei 10.669, 11.645, onde se fala das matrizes indígenas e africanas, né? Porque, como eu disse, né, se você ficar preso aos livros didáticos, você vai acabar exercendo o papel do colonizador, né? Preso a uma matriz eurocêntrica, não é isso? Racismo religioso. Membros da Irmandade sofrem perseguições e discriminações pelo simples fato de pertencerem a uma comunidade quilombola.
As religiões de matrizes afro-brasileiras são desrespeitadas cotidianamente. Transformação necessária. Profissionais de educação precisam aprofundar conhecimentos sobre matrizes políticas, culturais e religiosas africanas e indígenas para promover uma relação dialógica entre saberes, né? Reconhecimento e valorização dos saberes. Importância dos saberes populares como patrimônio imaterial afro-brasileiro. Patrimônio imaterial. Os saberes tradicionais das benzedeiras e as manifestações como o congado constituem patrimônio imaterial afro-brasileiro, fornecendo subsídios para práticas educativas significativas na EJA. E na educação regular também, né? Os alunos, não que a EJA seja irregular, tá? Eu estou dizendo. Mas os alunos, né, do sexto ao nono, que eu trabalho, ensino médio e a EJA. Transformação educativa. A integração desses saberes na educação promove respeito à diversidade, combate o racismo epistêmico e religioso e reconhece os educandos como sujeitos possuidores de conhecimentos diversificados. Chamada a atenção. Construir uma escola que dialogue com a comunidade, valorize a história e cultura afro-brasileira e reconheça as benzedeiras e congadeiros como atores sociais detentores de conhecimentos significativos. Isso é um resumo daquilo que está na cartilha, que eu vou mostrar agora para vocês. A cartilha, onde a gente tem algumas fotos lá do congado, temos também depoimento de algumas das benzedeiras lá que eu consegui entrevistar. É outro arquivo. Ele tem PDF. Então, passa. E a capa, né, da cartilha é uma cartilha digital, tá? A gente está no repositório aí, né? A gente não vai conseguir ver agora, porque só tem 3 minutos, mas está no repositório da FAI. Pode passar. E a capa, né? A ficha técnica, agradecimento ao Natalino, que foi meu orientador, né? E o pessoal do design gráfico da UFMG, que me ajudou a construir, tá? Pode passar. Teve aqui? Uhum. Volta só um minutinho, só um pouquinho, só a outra página. Isso. A proposta da cartilha é incentivar docentes, educandos da EJA e outros segmentos escolares que possam se interessar em conhecer e investigar as representações terapêuticas populares conhecidas como benzedeiras, tendo em vista suas práticas dedicadas ao tratamento e à cura de enfermidades. Sobe um pouquinho. Reconhecê-las como atoras sociais, possuidoras de conhecimentos significativos para a sociedade. E outro objetivo ali, de contribuir no processo de reflexão acerca do racismo epistêmico, bem como de valorizar e entender as religiosidades, reconhecer e respeitar as diversidades étnico-raciais. Pode passar. Aí, pode passar, que é o final da introdução. Pode passar. Aqui é um contraponto entre saberes tradicionais e científicos, né, que eu já falei lá para vocês também. Pode passar, que eu quero pegar lá o congado e as benzedeiras. Aqui, só volta essa foto aí. Isso aqui, quando eu fiz o trabalho com os alunos sobre a iniciação do processo científico, nós visitamos lá o quilombo, e aí era na pracinha de Justinópolis, né, Guarda do Congo, homenagem aos ancestrais. Essa foto está no meu registro pessoal. Pode passar. Aí, o contraponto que eu falei entre saberes científicos e tradicionais, pode passar. O que são conhecimentos científicos, pode passar. A interlocução entre a EJA e os saberes, também eu já falei. Quero pegar mais no final, senão não vai dar tempo. Conhecimento pela oralidade, pode passar. Pode ir. Aí, só um minuto. Olha a importância da tradição e o conhecimento pela oralidade. Isso aqui é o depoimento de uma benzedeira, né? A gente aprende ouvindo as palavras. Tinha uma senhora que morreu há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Ela ia me passar um livro dela de benzeção, que longe ela benzia. Hoje em dia, meu irmão benze de longe. Meu pai também benzia, bicheira de boi, cavalo. Ela ia me passar um livro para mim, só que eu fiquei de pegar esse livro e nunca fui. E aí ela morreu e eu não peguei. Sim, já passei para minha filha, ela teve interesse. Se não tiver interesse, não passar adiante. Eu tenho outros filhos, mas nenhum teve interesse, só ela.
Tenho uma netinha pequenininha, tudo que eu vou fazer, ela quer aprender. Ela tem 9 anos. Ela falou que quer ser cozinheira igual a mim, quer fazer tudo que eu faço. Ela é uma que tem interesse, mas os outros não. Então, no depoimento delas, pelo que eu vi, elas aprenderam porque elas tiveram interesse, aprenderam com a avó, com a tia-avó, com os ancestrais, e elas passam também para aqueles que têm interesse. Às vezes, uma lá tem 7, 11, 12 filhos, mas só tem um que tem interesse. E ela só passa para um, né? Dizer que vai passar para todos, só porque ela sabe. Né? Pode passar. Pode. Volta só um minutinho. Aqui eu também, aqui, a outra benzedeira. Aquele canto ficava na cabeça da gente. A gente queria ficar aprendendo para, na hora de cantar, não errar. A gente cantava o dia inteiro para não esquecer, na hora da apresentação, fazer bonito na festa. Outro exemplo da oralidade, né? Pode passar, Annelise. Pode passar. Eu quero. Aí é sobre a oralidade ainda. Pode ir. Aí, congado, né? Pode passar. Tem uma foto lá do congado da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Pode passar. Aqui é a Igreja Matriz. Né? Essa Irmandade foi fundada em 1890 em Areias. Depois eles vieram para Justinópolis em 1919. A partir daí, construíram essa Igreja Matriz, fica ali em Justinópolis. Normalmente as festas acontecem aí. Pode passar. Aqui uma foto do congado. Pode passar só a outra foto. Esse é uma das lideranças lá. O Dirceu me ajudou demais. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é outra foto de registro pessoal, homenagem aos ancestrais também, 2017, essa foto. Pode passar. E aí as benzedeiras, né? Aí tem a história e depoimento de cada uma delas. Pode passar. Pode descer. Aí. Aqui é o depoimento da Chica. Ela é de 1933, é a mais experiente. Depois tem o depoimento da... Pode passar. A Chica, tem depoimento da Zinha, que é outra, né? Pode passar. E da Zana. Então, foi as 3 que eu... Só um minutinho. Ali, ó, toda vez que minha mãe ia benzer, eu estava olhando. Naquela época, eu tinha 15 anos. Desde pequena, eu interessava pela benzeção. De todos os filhos, somente eu é que aprendi. Desde que eu me entendo por gente, desde criança, a gente morava do lado da igreja do Congado, a gente via as festas do Congado, via o Congado bater. Né? Então, esse é o meu trabalho, tá? Agradeço a todos aí. Obrigado. Pessoal, agora então, vamos lá. Quem quer perguntar, concordar, discordar, comentar. Ah, não, vem para cá. Isso, vem para cá, os 3, né? Comentários, perguntas. Posso passar de pessoa em pessoa também, se vocês preferirem, para não ser só alguns que vão falar, né? Que aí todo mundo tem que falar. Eu estou achando engraçado, porque tem gente que fala na sala de aula que é uma beleza. Aqui é de algum de vocês? Não é? Aqui emudece. Então, parabéns, egressos e egressas do Promestre, é uma alegria ter vocês aqui. A minha questão é até como professora. Essas questões raciais não são questões que eu pesquiso, mas eu preciso dar conta delas, né? E aí eu até falei com os meus alunos que estão aqui hoje, que vocês têm muito mais propriedade de falar sobre isso, que são pesquisas que vocês desenvolveram, né, do que se eu fosse falar sobre esse tema, né, na sala de aula. Porque eles são pesquisadores sobre isso. E, além disso, são professores. Né? Eu acho que o Promestre tem essa ligação, né, da pesquisa e da sala de aula, aproximar vocês que vão ser professores, de professores que estão lá na sala de aula.
Então, a minha pergunta para vocês é como pensar uma formação na escola que dê conta de trabalhar essas questões? Como é que vocês pensam essa questão da formação? Né? Porque esses materiais, eles podem ser usados, né? Mas eu fico pensando assim, se eu estivesse lá na escola, como trabalhar com essas questões? Assim, porque a escola tem tantas pessoas tantos paradigmas, tantas coisas que precisam também ser quebradas. Então, como que vocês enfrentam isso nessa discussão? E eu espero que essa nova geração chegue diferente, né? Então, a pergunta é essa e parabéns para vocês, viu? Obrigada, Cláudia. Mais alguém? Eu sei que tem gente querendo falar. Deixa eu ir lá perto, que aí mobiliza. Na hora que você fala assim, né? Estou indo aí, hein? Tarde demais, você levantou tarde demais. Boa noite a todos. Meu nome é Ednei, sou egresso do Promestre, professor de Educação Básica. Parabéns aos três, né, pelos trabalhos lindos, né, nessa noite, abrilhantando uma temática importante para os nossos dias. Nesse mês se torna mais importante, não que nos outros dias não sejam, né, mas para reafirmar essa importância. Eu gostaria de perguntar para os três sobre o processo de pesquisa, né? Quais foram os principais desafios que vocês encontraram ao longo da pesquisa? Se vocês poderiam contar para a gente como é que isso foi, porque pesquisar um tema, esses temas que são temas que a gente diz que são mais sensíveis, né? Então, se vocês encontraram muitos desafios, as pessoas para poderem falar, como é que foi o encontro com essas pessoas e qual que foi a transformação que isso provocou na vida de vocês como profissional, como professores. Como a gente está gravando, o que ele ia perguntar, mas considera que o Ronildo que o Ednei Edilei já perguntou, como é que é seu nome? Ian. O Ian quer saber o seguinte, ainda mais no Brasil, em que essa área não é assim, né? É uma área científica, né? Quais que foram os desafios que os três encontraram para construir aí suas pesquisas? Mais alguém? Eu sei que os três são professores da educação básica, mas a minha pergunta é meio no sentido de, tipo, como que a academia, o pessoal que está na graduação, ou então como que os professores da academia pode preparar essa galera que está na licenciatura para ter uma atuação assim dessa forma? Porque, pelo menos, lá nas ciências sociais, por mais que pareça um curso disruptivo e não sei o quê, não é bem assim que a coisa funciona, e a gente sente muita falta de outros saberes, né? Tanto que teve um movimento lá na Fafiche que chama Retomadas Epistemológicas. Só que eu acho que ele parou, que tinha tipo como propósito reivindicar mesmo outros saberes na nossa ementa, porque a gente sente muita falta. E se tipo, nas ciências sociais está desse jeito, está faltando, imagina nas outras grades. Mais? Música. Ciências biológicas. Aqui era? Esqueci. Dança. Nada? Nossa, que povo mais. Acabou? Não é? Então tá. Vocês,
como estudantes de licenciatura, o que vocês perceberam disso e como que vocês podem usar isso na sala de aula, no estágio? Porque aí a gente troca de papel, né? Como é que vocês veem isso? Porque aí vocês fazem um pequeno relato e eles podem comentar. Vocês acham que isso é possível? Vocês já usam? Isso, né? Como que estão os materiais, né, os livros didáticos? Que experiências que vocês têm, né, com essa temática no dia a dia de vocês, seja na universidade, como a colega contou, como na sala de aula da educação básica? Quem gostaria aí de contar um relato? Vocês já viram esse tema em outros lugares? O que eu queria comentar é o como que é interessante e triste, né, ao mesmo tempo, né? A gente perceber que a nossa cultura, as nossas raízes, chegam tão pouco para nós. Porque eu estava comentando com ele e com ela. Minha mãe era bezendeira. Não, eu não aprendi. Porque também não é algo que você faça, eu quero aprender essa receita. É meio que um dom também, né? Então, vai para além de só querer aprender, né? Mas como que fica distante de nós? Eu, por exemplo, nunca fui num congado. Eu não conheço um congado. Justinópolis é perto da minha casa. E eu tenho um amigo também que participa do congado. Mas não faz parte do nosso dia a dia, né? A questão também das benzedeiras. Hoje em dia, eu benzi meus meninos, meu mais velho, que tem 17 anos, mas o caçula, ele nunca foi benzido, porque a gente não conhece mais benzedeiras. Então, assim, como que a nossa cultura, as nossas raízes são distantes de nós. E aí, assim, eu tenho um filho que tem 12 anos e a gente conversa muito. E ele pergunta muito sobre história. E essa semana ele fez um comentário muito interessante, que ele disse, eu aprendo mais de história com você do que na minha sala de aula. Poderia ser muito legal, eu achar legal, sim, por ser assim, nossa, que bacana, estou conseguindo ensinar o meu filho. Mas eu fico triste porque ele está aprendendo muito pouco das raízes dele. Quem mais? Na hora que a Cláudia falou aí, eu fiquei me lembrando de uma situação que eu vivi, lá nos 29 anos que eu estava na educação básica, que foi quando um estudante perguntou assim, professor, é verdade que se a gente cortar o limão em cruz e ferver ele na água e tomar, a gente sara da gripe? E eu fiquei olhando para ele, né? E aí lembrando assim, de quantas vezes que eu tomei chá de limão, né? E acho que é super legal isso, né? Quando o Ronildo traz, na verdade, quando o Vilma passa por aí também, e é disso também que eu entendo que o Geis está falando, a questão da gente dialogar, né? Nós, fazedores de ciência, dialogar com os saberes populares, né? Dizer para eles, é verdade, mas se cortar em rodela, também funciona. Se espremer, também funciona. Se fizer só um buraco, também funciona. E de forma alguma dizer assim, e aquela parte que a sua avó fala que tem que rezar a Salve Rainha, essa parte não tem nada a ver, isso não precisa. Percebe? Porque assim, tudo que a gente precisa quando a gente está gripado é de colo, né, não? Qual que é o problema da avó botar o menino no colo, rezar a Salve Rainha, abraçar o menino, fazer carinho na cabeça dele, enquanto ele toma vitamina C? Porque é só disso que se trata, tá? E depois, com o tempo, ele vai entender assim, não, na verdade, não é que cura a gripe.
né, é que me ajuda a lidar melhor com o sintoma. Porque para curar tinha que ter sido antes, né? E não tem como curar antes. Né? A coisa de como que a gente faz para dialogar, né, com o saber popular, como que a gente faz para não ser arrogante, né? Como que a gente faz para não dizer para o sujeito da EJA lá, com seus 70 anos, seus 50 anos, que o que ele sabe não vale, embora ele tenha criado filhos, netos, né? Acho que é isso que a Cláudia está querendo perguntar, assim. Como é que você vai fazer quando for sua vez, lá na sala de aula? Você e os estudantes. Lá vem o estudante e fala para você um trem que a avó dele contou para ele. Tem um monte de jeito de dizer para ele o que a ciência pensa a respeito. Sem desrespeitar, sem desconsiderar o saber popular, né? Quem mais? Eu posso pontuar uma estratégia que eu usei, né? Assim que eu comecei a dar aula na educação básica, veio uma fala que vocês vão ouvir também. Professora, eu posso... você tem um lápis cor de pele? É uma fala, assim, clichê, né? Mas eu jamais tirava isso do aluno de cara. Nesse momento, eu já tinha em mim toda a prática antirracista que eu queria fazer. Eu falei, não, pode pegar. Naquele dia. Só que aquilo eu fui embora com interrogação. O que eu posso fazer para não chocá-los e, ao mesmo tempo, desconstruir essa questão? Eu comprei materiais que tinham diversas cores. Lápis, na época, e giz de cera. Hoje tem até tintas. E na próxima aula de arte que eu dei, esses materiais estavam na minha mesa. Quando a criança, de novo, porque eu sempre trago a questão da identidade, eu não deixo só no infantil, eu trago para o 1º ao 5º. Ele fez a mesma pergunta. Professora, você tem o lápis cor de pele? Porque eles não têm material, né? Geralmente, assim. Então, é uma estratégia que a gente usa com que você vai trazer eles para você. Quando eles viram aquilo ali, aí eu falei, de qual cor de pele? Aí, nesse dia, eu perguntei. Porque eu tinha material. Vendo como que o material e a prática andam junto. E aí ele foi e falou, eu vou ver aqui. Eu falei, olha aí, experimenta. Coloca o lápis no seu braço, vê qual que parece. Aí uns acharam, outros não acharam, aí combinaram as cores. Pronto. Eu não fiz aquele discurso antirracista que eu sei fazer, mas eu não fiz. E pronto. A partir daquele ano, todas as vezes que eles coloriam, eles já iam lá e experimentavam o lápis. E aí você consegue perceber a modificação dos desenhos. Todos os desenhos que retratavam a família antes era com o famigerado lápis rosa. Depois começou a ser com cada cor referente ao que ele achava que era dele. E nisso você consegue transformar aquela identidade de forma positiva, sem chocar a criança, sem dar, né? Porque com um adulto, tem hora que você tem que meter o pé na porta mesmo. Agora, criança não pode. Porque eles vão ter, mas como é que ela está me confundindo ali, me letrando de forma tão grosseira, né? Não tem essa necessidade. É uma dica. Ainda é preciso responder as perguntas? Tem mais perguntas, não tem? Sobre a formação? Ao entrevistar as minhas professoras que participaram da pesquisa, elas relataram 2 coisas. A primeira, que tinha teoria, como eu disse, mas a prática, ela falou que na FAE faltava. E que, se ela quisesse aprender mais, uma das professoras disse, elas tinham que fazer matérias avulsas para poder completar essa educação antirracista. E aí ela disse que, na hora que chegava na sala, ela ficava impotente em algumas situações. Outros diziam assim, eu só conseguia fazer alguma coisa quando uma criança chamava a outra de apelido. E aí ela assustava e falava, não, eu tenho que intervir.
Então, a resposta que elas deram quando eu perguntei sobre quando acontecia essas práticas, como que funcionava. E aí, no nosso diálogo, a gente entendeu que não é pontual, é cotidiano. E ser uma professora com uma ideia para além do eurocentrismo não é fácil. Eu dava aula de História da Arte, por exemplo. Eu pesquisava tudo sobre a história da arte, levando em consideração vários sujeitos, indígena e negro. Os meus pares ficavam, mas não, tudo você é ler, estudar. Porque senão não tem como. Se eu vou falar da Semana da Arte Moderna aqui no Brasil, de 1920, lá, quando você vai no Google, você só vê artistas brancos. Eu descobri 2 pintores baianos. Trouxe para os meus alunos. Era assim, o tempo todo. Vou falar do Egito, a mesma coisa. Trago para eles, não é Egito, é Kemet. De onde você tirou isso? Trago a pesquisa. Era o tempo todo. E eu sinto, sim, que a minha prática ela levaria mais tempo para acontecer, mas ela ia ser fiel a quem eu sou. E ao que aquelas crianças, que a maioria são negras da periferia de Betim, que eu sou de Betim, mereciam. Né? Eu caio também em você militar com o seu corpo. O meu cabelo, o jeito que eu já era um exemplo para eles. Durante o ano inteiro, houve uma modificação. As alunas que nem eram minhas alunas começaram a usar o cabelo igual o meu. E que menina que você nunca imaginou que ia parar de alisar cabelo. Né? E tinha também aquelas que não se identificavam de jeito nenhum, porque falava assim, como é que ela é feliz com esse cabelo? E aí a menina era muito rebelde, muito, porque ela não se amava de jeito nenhum. Ela passou 4 anos sem nenhuma professora entender que ela era assim por causa disso. E o dia que essa mesma menina ela não conseguiu ser alfabetizada por causa disso, ela virou para mim, professora, hoje eu amo meu cabelo. Ela não aprendeu a ler comigo, tá, gente? Não deu tempo. Eu retive ela, mas eu não consegui dar aula para ela de novo. Mas só dela falar que ela se amava, pronto. A parte que eu podia fazer, eu fiz. Né? Então, é isso. Para a formação acontecer de fato, que foi uma pergunta que a Cláudia fez, né? Eu acredito, eu trouxe na pesquisa que é um movimento de virar a chave. Quando eu virei a chave, eu entendi que ser uma professora antirracista era o meu lugar. Só que nem todo mundo consegue ver essa chave. Assim, né? Para mim, aconteceu através, infelizmente, sofrer racismo estrutural dentro da UENG, por exemplo. E aí eu fiz 2 graduações. Uma lendo autores negros e a outra lendo os clássicos europeus. Tudo para o negro é mais trabalhoso, é mais difícil. Eu ficava exausta, mas a única forma de eu sobreviver naquele ambiente acadêmico foi assim. Na UFMG, eu senti mais um alívio, assim, de ver pensamentos mais abertos e tal. Mas, justo na aula que eu estava esperando, que era de educação antirracista com o professor Natalino, eu ouvia muita pergunta difícil de pessoas brancas. E ele me servia de exemplo como lidar com isso. Muito clássico, tranquilo e tal, e aquilo a gente morrendo por dentro. Entende? Então, assim, estar na UFMG, estar na UENG, abrir caminhos, entender que eu era capaz, me trouxe para esse lugar que eu não consigo sair mais. Falei demais, né? Eu só queria fazer um comentário, na verdade, porque me fez lembrar sobre essa questão dos lápis de cor. Quando eu trabalhava na escola, eu fazia estágio, aconteceu também de eu estar numa prática com os alunos, e aí eles pedirem também essa questão... meu nome é Olivia, desculpa, eu esqueci de me apresentar. E aí eles pedirem o lápis cor de pele. E aí eles pedirem um lápis cor de pele. E eu trabalhava numa escola municipal, e aí hoje em dia a prefeitura ela oferece uma caixinha de lápis de cor que vem com 12 cores, que é para ser de tom de pele mesmo, sabe? E aí eu perguntei qual que era o tom de pele que ele queria. E aí ele falou assim, não, é o bege, o rosa, né? E eu virei e falei assim, não, mas é porque a gente tem vários tons de pele, a gente consegue ver isso notoriamente com as pessoas do nosso dia a dia.
E aí eu entreguei a caixinha de lápis de cor, e aí eu tentei, tipo, fazer essa conversa, assim, com as crianças mesmo, porque eram crianças pequenas, e aí elas meio que tinham essa consciência, assim, só que não era uma coisa muito clara para elas. E era só um comentário mesmo, assim, porque eu lembrei, e era isso. Boa noite, meu nome é Patrick, eu tenho uma pergunta. Também tenho vontade de trabalhar com o EJA e trabalhar com... Eu já tenho experiência no PIBID com crianças, e trabalhar com criança é muito complexo, mas também é um pouco leve, pelo fato da suposta inocência das crianças e todo esse processo. E eu queria saber como funciona esse esquema de ensino antirracista para o EJA, por exemplo, porque a gente entende que são pessoas mais velhas, às vezes pessoas com problemas mais difíceis de lidar, que passaram por problemas, por isso estão no EJA. Eu gostaria de saber como funcionaria um método antirracista, um método de conscientização mesmo em relação a todos os temas difíceis assim sobre a vida. Eu queria saber como vocês três trabalham para lidar com isso, sabe? Para como colocar na cabeça dos alunos que tem como funcionar assim, sabe? Porque eu entendo que é mais difícil quando são pessoas mais velhas. Aí é só essa dúvida, porque eu tenho muita vontade do EJA. O que eu queria falar mesmo não era nenhuma pergunta, era mais um comentário mesmo. Porque o que eu vejo na sua fala é uma coisa que falta muito no ensino infantil, o ensino fundamental e depois o médio, né? Porque o que você fez primeiramente com a criança foi desenvolver o senso crítico dela. O que eu acho que é isso que devia ser ensinado nas escolas, só que a gente vive uma mecanização do ensino, né? Que você faz o ensino fundamental, depois o médio, com o objetivo de passar no Enem e ingressar, se você conseguir ingressar, numa faculdade. E eu acho muito disruptivo e muito bonito esse jeito de ensinar, porque, igual foi falado, as crianças não têm acesso às próprias raízes, né? A gente aqui no Brasil, tipo assim, se for para os Estados Unidos, o pessoal de lá estuda a própria história muito mais do que nós estudamos a nossa própria história, né? Então, acho que é muito importante, muito bonito como que você fez as crianças exercerem o senso crítico delas. Tipo assim, me tocou muito, porque é o que falta no ensino, né? Eu só consegui exercer o meu senso crítico aqui na faculdade, né? Com os professores que me fizeram pensar mais sobre as coisas e o modo como as coisas são, né? Acho que é isso mesmo. Acabou mesmo? Que agora nós vamos lá e passa essa rodada e já despede. Certeza que acabou? Nossa, eu queria tanto ter perguntado. Pronto, acabou? Ah, tá. Só aproveitar para comentar que está rolando uma pesquisa ali na entrada da faculdade para responder a pergunta: como é ser uma pessoa negra na UFMG? Significaria muito se algumas pessoas daqui passassem lá para responder ao sair do prédio. Elas ficam lá até às 22 horas. É um trabalho que o professor Paulo Nogueira propôs para a turma de graduação, tá? Então, o pessoal está fazendo essa pesquisa aqui. Como é ser negro na UFMG? Tá? Foi a temática da primeira Semana Negra no Promestre. Lembra, Cláudia? Foi a temática da primeira. Então, vamos lá, gente. Já que pronto, acabou, deu. Agora eles vão dialogar com essas questões. A ideia não é vamos responder pergunta por pergunta, a questão é dialogar mesmo com o que vocês trouxeram, tá? E aí eles já passam para as considerações finais. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui a minha experiência, né, lá no Quilombo. Lá, o que a gente faz? A gente viu que os nossos estudantes lá tinham uma baixa estima em relação, né, à ancestralidade. Por quê? Porque quando você ia falar que são pessoas descendentes de África, então só via a África pela falta. Não é só pela falta. Então, eu não vou querer ser uma pessoa descendente de África, porque a África é um lugar isso, é um lugar aquilo. Então, hoje, o que a gente faz? A gente traz as belezas da África, que não são poucas belezas.
Então, a gente trabalha essa autoestima dessas crianças, trabalha a autoestima desses estudantes através das coisas que a gente sabe que a África tem de bonito, como o cabelo, por exemplo, né? O cabelo do povo africano, né? Isso aqui é como se fosse a coroa. O cabelo é a coroa. Então, a gente traz essas temáticas, traz a beleza da África. Eu até falo que geografia, né? Por um acaso, eu tenho que dar aula de geografia, gente, porque não tem aula suficiente para mim ficar no quilombo, eu tenho que dar aula de geografia. Então, geografia trabalha a África agora. Primeira coisa que eu falo, para que trabalhar? Por que coloca a África agora no final? Se o continente é tão grande, se tem tanta beleza. Então, o que a gente tem que fazer também um pouco? Transgredir. Por quê? Se você ficar só preso na BNCC, você não vai ter tempo, não. Você não vai ter tempo de falar da África. Você não vai ter tempo de falar das belezas. Então, é trazer isso. Às vezes falta isso, a gente transgredir um pouco. E outra coisa também, 10.639 é o ano inteiro. Não é só mês de novembro, é o ano todo. Então, é constituir essas pessoas enquanto pessoas, desde o início. A educação antirracista ela tem que acontecer o tempo todo, em todas as disciplinas. Não é só em uma, não é só em história, não é só em geografia, dá para trabalhar em todas as disciplinas. Agora mesmo, a gente está fazendo um projeto lá, matemática com ciências, com as lendas, né, com a língua portuguesa. Ciências, a gente está trazendo um trabalho que a gente está fazendo lá do chás, como o meu colega aqui falou, né? Então, lá o chá é muito forte, tem chá para tudo. Então, o que a gente faz? Ciências trabalha com o chá, matemática com a quantidade. Quanto que eu tenho que colocar do chá, quantas vezes ao dia. Então, é isso, é trazer essa ancestralidade para dentro das nossas salas de aula e nos constituir também, porque a gente também faz parte, a gente não está de fora, não. Então, é isso, é trabalhar essas temáticas o ano inteiro. E aí a pergunta também em relação à minha dificuldade, né? Quais foram as minhas dificuldades? Então, eu trabalho lá no Quilombo há 12 anos, eu cheguei lá em 2013, então, assim, eu já tenho uma acolhida bem boa, porque eu sou quilombola e nasci no norte de Minas, e aí eu tive que sair de lá, pelas condições de lá. Então, eu vim morar, fiquei até chegar em Paraupeba, Sete Lagoas e voltar. Então, eu fiquei sem identidade. Eu não tinha identidade, porque eu nunca me encontrei do lado de fora do quilombo, porque ninguém parecia comigo, ninguém falava como eu, ninguém, tem benzedeira? Tem, mas muita coisa lá em casa resolvia com o chá e com a benzição. A minha mãe benze. Então, eu não me encontrava. Quando eu cheguei lá em Pontinha, eu me encontrei, porque lá falava-se como eu, tinha os mesmos pensamentos, não é? Então, lá na Pontinha, em relação ao povo da Pontinha, eu não tive dificuldade nenhuma, eu tive muito acolhimento, como eu tenho até hoje. A minha dificuldade foi a hora que eu fui do lado de fora do quilombo. Aí sim, do lado de fora do quilombo, a minha pesquisa teve muita dificuldade, quando eu esbarrei lá na questão da EJA. Isso, assim, eu fiquei uma semana de ururu, gente. O que eu passei, a dificuldade minha foi do lado de fora do quilombo. Dentro do quilombo, não. Aliás, eu chamo os meus entrevistados de pessoas de afeto. Então, dentro do quilombo, não. A minha dificuldade foi do lado de fora. Tem uma outra pergunta. A EJA. A EJA, por si só, ela já traz, nós já trazemos, enquanto estudantes, a gente traz uma bagagem muito grande. Então, é problematizar. Porque, por si só, eles dão uma aula. Sabe? Essas pessoas dão uma aula, tem uma aula de vida. Então, é só você colocar lá a temática e ali vai dar várias aulas. Várias e várias aulas. No final das contas, é a gente, professor, que aprende. Sabe? É a gente que vai aprender. Porque tem muita coisa mesmo. Sabe? Tem muita bagagem de vida. E ali também você tem outra coisa também que é muito importante. Você tem várias idades. Então, é um ensinando para o outro também. Você tem pessoas mais jovens, pessoas de meia idade, pessoas mais idosas.
Então, é um repassando conhecimento para o outro, sabe? Então, essa temática assim, antirracista. E outra coisa também, a maioria das pessoas que estão na EJA tem cor. A maioria das pessoas que estão lá tem cor. Então, por si só, vai acontecer. Tem mais outra? Acho que são 4, acho que eu esqueci. Hã? Ah, formação. Então, o que eu penso, né, em respeito à formação, né? Eu lembro do Natalino falando isso, que são poucas, né, as disciplinas que oferecem. Eu mesmo não estudei, gente. Quando eu fiz as ciências biológicas, nunca me passou, nunca. Não passei por isso das relações étnico-raciais, nunca ninguém tocou nesse assunto, sobre isso. A gente ia muito na questão da amostra, muita amostragem, muita erro, acerto, mas isso não. Então, o que eu acho que tem que fazer é trazer isso, trazer essa formação para dentro das universidades. Sabe, já passou da hora. Já passou da hora de fazer parte, de preparar as pessoas que vão para dentro das salas de aula, que vai estar lá no chão de aula e que vai se deparar com isso, que a gente depara com isso. E aí, eu vou falar para vocês que tem professor que acha mais fácil não falar, fingir que nem ouviu. Porque acontece. Finge que não ouviu e pronto. Porque, às vezes, acha que se tocar nesse assunto, aí vai dar aquele problema, então vou fingir que não, que isso não está acontecendo, só que está acontecendo sim. Tanto é que lá nas minhas salas de aula, já sabe, ó, falou isso aí, você já sabe o que a Vilma vai falar. Você já sabe, falou de feminismo, é com ela mesma, não fala de mulher, não. Sabe, não fala índio, não, porque ela vai falar com você que não é índio, é indígena. Não fala que é escravo, não, porque ela já falou com a gente que é escravizado. Então, isso é falado todos os dias, eu falo para eles todos os dias. Gente, a educação antirracista, a formação, isso tem que acontecer todo dia. É todos os dias, não é só pontual em novembro, não. Né? Não é só novembro que tem que acontecer. Então, é isso, trazer para dentro da universidade essa educação antirracista. Né? Educação escolar quilombola, eu falo lá na Pontinha, está atrasado desde 2012. Lá tem um currículo eurocêntrico e eu falo todos os dias. E não vou cansar de falar enquanto não conseguir colocar a educação escolar quilombola. E eu estou junto com a associação fazendo isso. Porque eu estou num quilombo. Isso não tem condições disso acontecer mais. Sabe? E isso é luta, gente, isso é persistência. Se a gente resistiu até hoje, quase 400 anos, não é à toa, não. É porque a gente é resistente. É isso. Só complementando a fala das minhas colegas aqui, muito que eu ia dizer, elas já disseram, nós somos educadores, né? Mas a questão é a seguinte, essa questão da EJA, que o rapaz perguntou, sobre se trabalhar com o público mais velho e tal, ela falou, né, algo que a experiência que eles trazem para a gente é enriquecedora, né? Então, a gente consegue trabalhar com eles de uma forma bem tranquila. Eu, por exemplo, dou exemplo de discriminação que eu já sofri, preconceito, né? E com os mais novos, eu falo com eles o seguinte, que nós somos um povo miscigenado. Às vezes, o que vem no livro didático é muito eurocêntrico, né? Mas aí eu começo a conversar com eles e falo que a gente, por ser um povo mestiço, independente da cor, do tipo de cabelo, da cor do olho, todos nós temos sangue africano, indígena e europeu. E aí, quando eu começo a falar sobre isso, né, outro dia uma menina clarinha, branquinha, falou assim, meu avô é da sua cor, professor. Aí eu falei assim, então é legal discriminar o outro, né? Então, na nossa família mesmo, os nossos ancestrais, às vezes, né, não é da nossa cor, né? Então, por que eu vou desrespeitar o outro que é da outra cor? Então, isso com os mais novos, e eu acho que essa geração mais nova está tendo mais aceitação e menos racismo do que a nossa geração. Eu consigo perceber, apesar de que o racismo estrutural está presente, né? Mas hoje a aceitação, né? Eu vejo muitos jovens mais novos
né, usando o cabelo como ele é, né, igual ela falou, e existe até um processo. Eu tenho uma irmã que é cabeleireira há mais de 20 anos, né, e hoje tem a questão de naturalizar, né, o cabelo, né, que antes era alisar, né. Então, hoje, isso também está muito presente, e as pessoas valorizarem elas do jeito que elas são, né. Todos nós somos seres humanos, né, independente da cor, tipo de cabelo, né, todos nós temos que respeitar e ser respeitados, né. Então, era isso. Agradeço a oportunidade de estar presente aqui, passando um pouquinho minha experiência, meu aprendizado, né, e acabei aprendendo um pouco mais também hoje. Obrigado. Quando eu pedi lá na Secretaria do Promestre para colocarem a programação da Semana Negra no site, né, do programa, me foi pedido que eu encaminhasse junto algumas frases, né? Aí eu esqueci de ler a da tarde, vou ler agora, e aí vou ler da agora também agora, tá? Então, a da abertura lá seria: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Isso não é autoajuda não, tá, gente? Isso é pesquisa mantendo saúde emocional, tá? Se você ficar preocupado de só vou ficar feliz quando tudo tiver acabado, o percurso, né, tem que ser de dor, sofrimento e lamúria. Eu vou ficar feliz quando acabar a graduação. Durante a graduação eu preciso sofrer muito para fazer valer a pena ter chegado até aqui. Vai ser alguma coisa parecida com casamentos ruins, né? Vamos comemorar que o trem está ruim, né? Aquela perspectiva pela qual o nosso povo tantas vezes tem que passar, que é a do antes pingado que faltar, né? Sim, deu, escancara as torneiras, né? Vamos ficar alegre o tempo inteiro, enquanto a gente vai fazendo. E alegre, inclusive, porque tem gente que fica numa tristeza porque a gente está alegre, né? A frase da noite é: e ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Tá? Bora continuar buscando. Essa história de eu já sei, eu já faço, eu não tenho nada para aprender, isso é o ó, gente. Não. Sabe, quando a gente vai fazer formação continuada de docente da educação básica para trabalhar com juventudes negras na EJA, algo, né, que eu estou fazendo nesse momento, e que você escuta o povo o tempo inteiro, assim, vem alguém e faz um relato, vem alguém e fala de um projeto, vem alguém e fala de uma pesquisa, vem alguém e fala de uma prática, e aí o que você escuta do docente é: já faço, já conheço, não via novidade, não tem nada de diferente, sabe? Você fica pensando, nossa, gente, e Deus achando que está por cima de tudo, né? É o caso de falar assim: desce daí, deixa esse professor subir, fazendo favor, né? Dá licença, né? Porque não quer sentar nem na direita nem na esquerda, não, bonito. Desce, por favor, tá? Porque a potência ali sabe tudo. Isso é um trem assim para falar para vocês mesmos, tá, gente? Toma cuidado, porque a arrogância, olha, ela pode, eu acho, pessoalmente, que ela não combina com nada no mundo, mas assim, vai que ela pode até combinar com alguma outra profissão, mas essa profissão não é a docência, sabe? Não é. Não é mesmo. Bom, então, fechamos a programação do primeiro dia, com a atividade da tarde, com a atividade da noite, e agora a gente vai embora descansar, que amanhã tem mais. Amanhã, dia 13, quinta-feira, a gente vai ter uma conversa com o professor Geraldo Márcio, que é membro da linha de trabalho e educação no Promestre. Ele vai falar para a gente
sobre aproximações entre o mundo do trabalho e as questões étnico-raciais. Interrogações entre categorias empíricas e analíticas. Tá? Isso é amanhã às 16 horas. Depois das 18 às 19, a gente vai ter lanche, que amanhã vai chegar no horário certo, porque, afinal de contas, hoje ele chegou 1h30 depois, mas amanhã vai chegar no horário certo. E à noite, amanhã também, dia 13, quinta-feira, a gente tem outra mostra negra de recursos educativos, aí com a Natácia, que vai falar para a gente sobre literatura como ferramenta de sensibilização para as plantas. Vai ter o Marcelo, que vai contar para a gente, lá na linha de museus, né, sobre poesia e memória, e vai discutir o acervo literário pessoal do Adão Ventura. Vamos ter a Lídia, que vai contar para a gente sobre oficinas motivacionais para jovens da EJA. Tá? O trabalho da Lídia é interessante, todos aqui, né? Todos, os que vieram hoje, os de amanhã, os de sexta, são todos muito interessantes. O trabalho da Lídia é interessante porque, ao invés de pesquisar por que os jovens evadem na EJA, ela foi pesquisar assim, por que ficam? Tá? Quem fica, fica por quê? O que tem motivado quem fica a permanecer? Tá? Que acho que é interessante também, porque pode dar aí, né, pistas de práticas que estão funcionando. Né? Então, é isso. E sexta-feira, último dia, a gente tem a apresentação da pesquisa, né, que a Marina mencionou hoje na parte da tarde, que é a Pesquisa Nacional Presença Negra nos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Educação no Brasil, de 98 até 2025, que eu vou apresentar. Depois a gente tem saudação de outros programas profissionais. E, encerrando, a gente tem uma mesa que chama Vem para o Promestre, que é uma mesa em que a gente vai ter conversa com docentes das redes públicas, dentre eles, um docente que é o Giese, né? É um egresso da gente, que foi premiado por suas práticas inovadoras junto na educação básica, na perspectiva antirracista. Tá? Então, a gente convida e espera contar com vocês. Sexta também tem lanche, que espero vai chegar na hora. Vocês não têm ideia do que é. Você planeja o trem, planeja, de repente, né? Você pergunta para a pessoa que está te ajudando na organização aqui, pronto, posso liberar o pessoal? E a pessoa responde para você assim, professora, o coffee não chegou ainda não. Né? E você tem que continuar sorrindo, afinal de contas, você está apresentando a mesa, né? Mas com vontade assim de vou arrancar os cabelos. É isso, pessoal. Quero agradecer a quem esteve aqui conosco presencialmente, a participação, a presença. Quero agradecer quem está nos vendo aí, né? E quem vai ver ainda, porque a gravação vai continuar no ar, tá bom? Tudo de melhor para nós. Agradeço demais da conta, professora Cláudia, aos estudantes, né, que estão com a professora Cláudia, a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, aos três, assim, do coração, tá? Tudo de melhor, saúde e paz. Valeu, Wellington.